Saudações, moçadinha! Tudo em cima? Eu sou Marcelo Hidalgo e, gente, último vídeo sobre histogramas. Vamos acabar com o assunto? Fazer uns gráficos bem bonitos? Ok, gente. No vídeo passado eu mostrei para vocês como construir este gráfico, onde temos dois histogramas, um para cada nível da nossa variável resposta. No vídeo de hoje, gente, gostaria de mostrar para vocês como construir este histograma, este gráfico, onde temos novamente dois histogramas, um por nível da nossa variável resposta, mas ele tem duas coisas diferentes. A primeira é que aqui o número de bins, o número de barras do nosso histograma, ela foi ajustada automaticamente. A segunda coisa que tem diferente é que foi ajustada uma normal para aqueles dados. Primeiro, o número de bins ajustado automaticamente nos auxilia a ganhar tempo na hora de definir uma boa resolução do nosso histograma, e o plot da distribuição normal ajustado aos nossos dados nos auxilia a identificar a distribuição daqueles dados. Em função da teoria central do limite, a distribuição normal é para ser uma distribuição bem genérica, bem ampla na natureza, genérica, digamos assim, generalizada, mas talvez não seja o caso. Plotar a normal pode nos auxiliar a identificar se é o caso ou não de ser uma distribuição normal, aquela que mais se ajusta aos nossos dados, ou não. Análise exploratória, hein, gente? Sempre bacana confirmar com testes estatísticos, mas qual teste aplicar? Talvez aqui já dê uma luz para que caminho seguir. Vamos lá, gente, mostrar para vocês como é que constrói um desse? Não começarei do zero, gente. Aqui no Colab já estou com meu banco de dados carregado, já fiz o upload deles, já está aqui na pastinha. Eu vou importar as bibliotecas que já importei com vocês no vídeo passado, a Pandas e a Matplotlib. Vou importar o banco de dados e fazer alguns processamentos nele. Estou removendo uma linha do final e alterando o tipo de uma das colunas, o tipo do dado de uma das colunas. E eu vou também, ó, copiar este código aqui. Só executar ele para ver se está tudo certo. Tá sim. Vou aproveitar esse código, vou construir a partir dele. Então, logo de cara, gente, eu vou em primeiro colar o código que eu copiei para não perdê-lo. E em segundo, vou importar outras bibliotecas que eu vou precisar. A primeira é a NumPy e vou chamar ela de NP. A segunda já está aqui, ele está bem iniciado nos meus códigos, by the way. É a biblioteca SciPy, mais precisamente a stats, e aqui eu escrevi errado, import, e eu vou chamar ela simplesmente de stats. Ok. Se eu executar esse código aqui, temos o gráfico. E aí, gente, qual que será a abordagem para determinar automaticamente o número de barras do histograma? Da biblioteca NumPy, eu quero a função histogram bin edges, essa daqui. Ela determina as bordas de cada barra do nosso histograma. São dois parâmetros importantes que forneceremos essa função. Primeiro, os nossos dados. Nesse histograma aqui de cima, é o tamanho da maçã. Então, por exemplo, dados só do tamanho da maçã. Size. Opa, size. Um outro parâmetro importante é bins. É esse parâmetro que determina automaticamente o número de bins do nosso histograma. Sem ele, o default de bins é 10. Como que eu sei? Vamos lá. Eu vou copiar aqui a função, Ctrl C. Já estou com aqui aberto, mas Ctrl V. Primeiro link que aparece é a documentação dessa função. Quando eu entro, vejo que aqui bins é igual a 10. Por default, por padrão, bins é igual a 10. Ele vai me retornar 10 valores que por fim gerarão em 11 bins. Nessa função, gente, ó, calma lá. Antes, Ctrl A, vou abrir um parênteses, já colocou tudo entre parênteses, home para ir lá no começo, len, comprimento. Comprimento aqui, 11. É através dessa abordagem que eu vou conseguir o número de bins. Mas vemos aqui que ele já me retorna, por default, 10. 10 bins, que quando eu peço comprimento vem 11. Bins pode ser tanto o número inteiro, eu poderia definir manualmente, por exemplo, aqui, bins igual a 30, perdão, coloquei no lugar errado, ele me retornaria 31. E aqui, bins pode ser tanto o inteiro, ou então uma dessas opções aqui. São diversas abordagens para se determinar as bordas de cada barra com base na dispersão dos nossos dados. Por hora, selecionarei esta auto. Não entrarei no mérito, mas há diversas abordagens e convido vocês a dar uma olhadinha, dar uma pesquisada sobre elas. Tudo muito interessante. Aqui de bins, vou trocar 30 por alto, mas é uma string. Seleciono tudo e coloco, opa, as aspas. Pode ser tanto uma quanto as duas, tanto faz. Mas se eu começo com uma, eu termino com uma. Se eu começo com duas, eu termino com duas. E selecionando o alto, ele já me retorna automaticamente um número de bins. Eu vou copiar isso daqui, gente, porque é isto que eu vou fazer aqui. Para cada um dos meus níveis de qualidade,
eu vou pedir para ele calcular o número de bens. Aqui eu só vou fazer uma modificação antes, que vai ser bem útil para nós. Em vez de eu fazer a filtragem do banco de dados aqui, quando eu peço o histograma, eu vou fazer isso antes. Chamo ele de dados filtrados, os meus dados filtrados. E de dados filtrados, eu vou fornecer agora ele a função a função que determina as bordas do nosso histograma. Atualizei aqui o banco de dados, eu vou armazenar isso no objeto chamado número bins igual. E com o número bins eu atualizo aqui. Em vez de bins ser igual a 20, bins vai ser o número, bins será igual ao número de bins relativo à dispersão para aqueles dados daquele nível da nossa variável resposta. Vou atualizar o banco de dados aqui na função list. E quando eu executar, aumentamos o número de barras. Ok, próximo ponto, gente. Plotar também agora a normal ajustada para os nossos dados. Primeira coisa importante, se eu vou ajustar a normal, gente, eu preciso alterar o nosso eixo Y, que não será mais a contagem, a frequência de cada valor. Agora será a densidade, a probabilidade de densidade. Então, em primeiro, aqui na função ist, eu vou definir o parâmetro density. Opa, penso assim aqui. Density igual a true. Quando executar, a cara é a mesma, mas veja que o eixo Y mudou. E não somente, reparem aqui na altura também de cada um dos histogramas. Quando eu ligo a densidade igual a verdadeira, quando eu ligo a densidade, é, as alturas já se ajustam. Importante ressaltar que cada uma dessas classes tem número de amostras um pouquinho diferentes. Ok, e como que a gente plota normal aqui? Usaremos a função stats. Então, de stats, aqui embaixo, depois de plotar o histograma, ainda dentro do loop para cada um dos níveis da nossa variável resposta, de stats, eu quero a função norm e eu quero ajustar uma normal. Eu quero a de normal, eu quero fit, né? Ajuste uma normal. Ajuste uma normal para os meus dados. Que nem comentei no vídeo passado, as normais têm dois parâmetros, média e desvio padrão. Então, opa. Então, quando eu ajusto uma normal, eu vou ter dois parâmetros. A média ajustada e o desvio padrão ajustado. Ajuste. Ok. Temos a média e o desvio padrão de uma normal ajustada para os nossos dados. Agora precisamos de um valor de x e de um valor de y. Valores de x, Colab já viciado aqui nos meus dados. De NumPy chamaremos a função linspace, que tomará como argumento o valor mínimo e o valor máximo de quem? Do banco de dados ajustado, que não é filtrado. Do banco de dados filtrado, perdão. Filtramos valor mínimo e máximo, valores de x, né? Queremos que a normal ela ocupe este intervalo, o intervalo dos nossos dados. E quantos x geraremos, né? Quantos valores de x nós geraremos? Um valor sugerido, 100. Na íntegra aqui, o código muito viciado, já sabe o que eu farei. Queremos determinados os valores de y, também pela função stats, também pela função norm, perdão, pela biblioteca stats, função norm. Agora eu quero a F, né? Probability Density Function, a função de densidade de probabilidade. PDF. É, eu quero a probabilidade de densidade de cada um dos meus valores x, considerando que a minha normal tem média e um desvio padrão. Tem esta média e esse desvio padrão definidos aqui em cima. Eu dei um tab e ele já chamou tudo aqui, né? Na íntegra, usaremos da biblioteca matplotlib.pyplot, usaremos a função plot para plotar a nossa normal, cujos parâmetros são o nosso x e y da normal ajustada. Atribuir um rótulo a essa normal para vir na nossa legenda. Cor definida da mesma forma que a cor foi definida no nosso histograma. Vai chamar cada um dos itens conforme for avançando no nosso loop. E definir a linha para ser pontilhada. Se eu tirar esse parâmetro, ficará assim. Aqui está a normal ajustada, uma linha contínua. Adicionando esse parâmetro do estilo da linha, vou lá. Aqui está. E era isso, gente, sobre histogramas. Não esgoto o assunto, ainda tem muito por detrás, ainda muitas outras coisas que dá para se explorar. Por exemplo, compreender como funciona cada abordagem para se determinar o número de barra, o número de bins, lá da biblioteca NumPy, aqui a função histogram bin edges. E também, gente, eu queria mostrar para vocês, ó, no primeiro vídeo de histograma, mostrei essa função para vocês. Com dados, ist, aplica um histograma sobre os nossos dados. O resultado dela
um histograma para cada uma das nossas colunas. E aí nós lançamos mão de alguns parâmetros dessa função para ajustar a aparência dela. Uma função bem mais legal do que essa existe, gente. Essa função aqui, ó, de filho do mar, Seaborn, que chamaria de SNS. Então, de SNS, a função pairplot. Um pairplot de quem? De nossos dados. De nossos dados, todas as colunas. 9 segundinhos depois, ao passo que a função ist demorou apenas 1 segundo, aqui está. Na diagonal, o histograma para cada uma das variáveis. E acima e abaixo da diagonal, é espelhado, temos o plot de cada uma das nossas colunas por outra coluna dos nossos bancos de dados. Por exemplo, acidez por tamanho, acidez por peso, acidez por doçura. Com esses gráficos, a gente já consegue também fazer uma análise exploratória quanto à correlação entre variáveis do nosso banco de dados. E por fim, gente, agora sim, finalmente, deixo aqui ao final do código que compartilho com vocês, um código onde eu exploro mais parâmetros das funções de nomear os eixos x, y, título, legenda. Gerei como resultado este plot aqui, este gráfico, um pouco exagerado nas fontes e até na legenda, mas para vocês saberem o que tem disponíveis para vocês brincarem e também encontrarem as melhores opções para vocês, o que mais lhe convirem. Agora sim, gente, fica as ordens, hein? Até a próxima.